Bom dia, queridos irmãos. Bom dia, queridos irmãos. O Senhor nos dê paz e bem nessa manhã. Antes de iniciar as nossas palavras, eu gostaria de passar uma música para nós nos prepararmos ainda mais o ambiente, né? É um ambiente muito bem preparado. Mas eu queria passar uma música e os irmãos que se sentirem à vontade, fechem os olhos, né? E ouçam com o coração, ouçam com a alma essa canção que tem a ver com o nosso tema de hoje. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Uma regência inicial que ela foi escrita por São Francisco. Ela aparece em 1912, editada numa revista na região da Normândia, na França, né? E somente em 1916 ela vem ao público, publicada no jornal do Vaticano, o Observatório Romano, que publica a oração com o objetivo de evocar a paz, né, tão esquecida naquelas épocas de Primeira Guerra Mundial, né, na Primeira Grande Guerra. Né. É só uma curiosidade que eu trouxe para a gente, não tem importância se foi São Francisco ou se não foi, né, o teor, né, a beleza da oração com certeza exemplifica que esse irmão tão grandioso, né, eu acho que ele nem gosta de falar tão grandioso, tão experiente, né, tão mais amadurecido que a gente, trouxe para a gente na sua vida. E hoje nós vamos tentar falar um pouquinho dele aqui. As referências bibliográficas é esse livro, Francisco de Assis, o Miramês, psicografia do João Nunes Maia, e esse Francisco Sol de Assis, que é de Valdo Franco e César Said Braga, que eu utilizei. Falar com propriedade de um espírito de luz desse, somente outro espírito de luz, né? E eu estou muito, mas muito longe ainda de chegar nessa situação, mas nesses poucos instantes que tem aqui nós vamos tentar exemplificar um pouco, falar um pouco dessa grandeza desse trabalho que foi a passagem desse irmão aqui pela Terra. Interessante que antes de eu me tornar espírita, eu era católico, né? E como católico eu não tinha devoto, né? Não tinha nenhum santo devoto, né? E depois que me tornei espírita, que li Paulo Estevam, de Emmanuel, psicografia de Chico, li Francisco de Assis, Miramês, psicografia de João Nunes Maia. A gente aqui não fala devoto, né, no espiritismo, mas eu gosto muito de seguir o exemplo, né, de vida desses dois nossos irmãos, né? A conversão de Paulo de Tarso, né? Um irmão que perseguiu tanto os cristãos, né, e depois se tornar cristão e fazer essa pregação tão linda que ele deixou para a gente, né? Ser o apóstolo dos gentios, né? E Francisco de Assis, esse exemplo de humildade, né? De vida tão humilde que ele trouxe para a gente, né? Muitas pessoas falam que
depois de Jesus, Francisco de Assis foi um dos espíritos mais evoluídos que passou aqui por nós, né? Que mais se chegou perto, né, da vida, como Jesus deixou, nos ensinou. Bem, para começar a falar de Francisco de Assis, nós precisamos voltar no tempo um pouco, né? Voltar lá na época de Jesus, né? Na época dos primeiros cristãos. No Novo Testamento a gente tem João Batista, né? Que é primo de Jesus, e temos João, né? João Evangelista, o apóstolo dileto, né? De Jesus. É um dos que escreveu as 4 biografias de Jesus no Novo Testamento, né? Nós temos o Evangelho de Mateus, de Lucas, de Marcos, né? E João, né? Que trouxe para a gente os ensinamentos, né? As parábolas, né? Trouxe a vida de Jesus, o que Jesus deixou para nos ensinar. E para mim, e para muitas outras pessoas também, o Evangelho de João, o 4º, último, né, Evangelho, é o mais bem escrito, né? Porque eu acho que João teve mais tempo, né, de conviver com os ensinamentos do Cristo, né? Ele escreveu ele mais tarde, ele foi escrito mais tarde do que os outros, né? Então ele tem um conteúdo mais belo, assim, um conteúdo mais rico, né? Além desse evangelho, né, João ainda escreve 3 cartas, né, do Novo Testamento, e escreve também o último livro, né, o Apocalipse, já bem velho, na ilha de Patmos, né? Onde depois ele desencarna, tempos depois de escrever esse livro. E João Evangelista então desencarna, né? E reencarna aproximadamente depois, 1200 anos depois, como Francisco de Assis, né? João Evangelista é a encarnação de Francisco de Assis, né? E aqui a gente vê, né, que a gente nunca perde nas nossas encarnações, né? Que a gente sempre evolui, né? Um espírito tão evoluído, né, João, né, ajudou a Piedade de Maria, escreveu esses textos para a gente, vem depois como Francisco de Assis e deixa também essa bagagem, né, esses ensinamentos todos aí para todos nós. E Miramês conta nesse livro aqui, né, que junto com João, mais 200 outros espíritos evoluídos foram requisitados também, né, para reencarnar junto com João, né, que seria Francisco de Assis, para ajudar ele, né, a fazer os ensinamentos que ele veio trazer, né. Chama o capítulo até 201, chama o capítulo. Porque naquela época era um período de muitas trevas, né, um período muito sombrio, muitas guerras, as cidades guerreavam muito pelos territórios, né, guerras santas, né, início da Inquisição, né, início das Cruzadas, né. Então é nessa sociedade, né, que em 1182 encarna João Evangelista como Francisco Bernardone. Interessante que ele reencarna, apesar de ser de uma família muito rica, ele reencarna numa estrebaria, né, seguindo os ensinamentos, seguindo igual o nosso mestre Jesus, né. E logo quando ele nasce, né, a mãe dele tinha tido um sonho antes, né, e coloca o nome dele de Giovanni, né, que é João em italiano, né. E bastante interessante isso, né. Mas o pai de Francisco, né, Pedro Bernardone, nessa época, no dia que ele nasceu, estava viajando, né, ele era um rico comerciante, né, e viajava bastante, e ele estava viajando, logo que soube da notícia que o filho tinha nascido, né, ele volta para casa, e quando chega, a dona Maria Picalini, né, que é a mãe de Francisco, né, ela é mais conhecida como Dona Pica, fala que colocou o nome dele de João, né, mas aí, de Giovanni, né, mas aí o pai dele fala que não, que ele iria se chamar Francisco, porque ele teve um sonho uma vez, e nesse sonho ele estava muito ruim, muito doente, né, e estava quase morrendo. E aí veio um anjo, e esse anjo era chamado Pai Francisco, né, e salvou ele, melhorou ele, e ele ficou curado da doença que ele tinha. Né. E com isso ele acordou assustado, né, meio desesperado, e falou para ele mesmo, né, que se tivesse um filho, esse filho se chamaria Francisco. E foi isso que ele fez quando o filho nasceu, né. E aí para nós começava a nascer o Francisco Bernardone, né, que posteriormente nós conheceríamos como Francisco de Assis. Antigamente era assim, né? As pessoas tinham o primeiro nome
e a cidade da onde ela morava ou da onde ela vivia, né? Francisco de Assis, porque nasceu em Assis, Maria de Nazaré, né? Antônio de Pádua, Paulo de Tarso e tanto outros, né? Então, por isso que fica Francisco de Assis, tira o Bernardone e entra o Francisco de Assis. Nessa época começa a surgir, né, os primeiros cambistas, né? Espécie de primeiros banqueiros daquela época, né? E começa a surgir também as escolas, né? E aí o conhecimento começa a se expandir, né? E as pessoas começam a questionar por que a Igreja Católica tem tanto domínio e tanta interferência na sociedade, né? E com isso, a Igreja Católica, com medo de perder esse domínio, perder essa interferência geral, mandar na sociedade, como mandava mesmo naquela época, cria o Tribunal da Inquisição, né? Que era para caçar os hereges, né? Que falavam mal da Igreja, né? E junto com isso vem as cruzadas, né? E aí as trevas, né, dominam a Terra nesse período, né, da Idade Média, que durou aproximadamente 1000 anos. E é com essa missão, né, de trazer a Igreja Católica, trazer os fiéis, todas as criaturas, que Francisco reencarna, né, com uma proposta mais natural, né, das pessoas viverem mais livres, mais simples, mais próximos do que Jesus nos ensinou e nos exortou a viver, né. Ele já jovem, aos 20 anos, 20 e poucos anos, ele se alista no exército, né? Os amigos dele, os colegas, os jovens, né, naquela época eram todos incentivados, eram sonhos, né, de lutar nas guerras, né? E ele, não diferente, se alista também nessas guerras locais, né? O objetivo dessas guerras, como eu disse, era ampliar o domínio, né, entre as cidades locais, né? A guerra famosa de Assis com Perugia na época, né? E nesse livro aqui, Francisco Sol de Assis, os autores trazem um pedaço bem bacana que eu até trouxe aqui para a gente. Ele fala assim: mas Francisco não é um cavaleiro comum. Ele é o cavalheiro do bem e da amizade, que usa o amor e a bondade como escudo para proteger seus irmãos, e usa sua lança para sulcar a terra e plantar sementes de esperança e de amor nos nossos corações. Ele faz aquela coisa das palavras, né? Cavaleiro, né? Que era o que lutava, e cavalheiro, né? Como cavalheiro, né? E Francisco sempre foi um gentleman, né? Uma pessoa muito educada, muito humilde, e é bem bacana. Então, na guerra entre Assis e Perugia, o nosso amigo é preso, e ele fica 11 anos nas masmorras, na cadeia de Perugia, né? Onde possivelmente por aí começa a nascer o nosso Francisco de Assis, né? Depois de muita meditação, de muito sofrimento, né? O Francisco Bernardone, que estava lá parado, começa a nascer o Francisco de Assis, que estava latente, né, no Francisco Bernardone, né? Mas mesmo assim, eles contam que ele nunca perdeu a alegria, né? Ele sempre trazia uma palavra de consolo, trazia uma brincadeira, né? Trazia sempre alegria para todos os que estavam presos junto com ele, né? Uma das tantas virtudes dele é o bom humor, a alegria, né? Nesse período do cárceres, né, ele tem um sonho, né, em que um anjo fala que ele deve se alistar para lutar nas cruzadas, né? Então logo ele sai da cadeia, né, ele se alista, né, para guerrear junto ao exército do conde de Assis, né, do duque de Assis, desculpa, e se dirige para as frentes de combate, né? Só que quando ele vai indo, quando está passando pela cidade de Spoleto, né, uma voz de um anjo fala para ele: você está indo servir ao servo, quando a sua missão é servir ao Senhor Deus. Mais do que depressa ele volta para casa, né, e fica em casa meditando, fica pensando, né, trazendo mais aqui para a gente, o goianês, ele fica meio cabreiro, né, matutando, pensando o que ele tem que fazer, né? E um dia ele, já agoniado, já de pensar, pega e sai para meditar. Ele gostava de meditar, né? Sai para meditar num córrego, numa gruta que tinha ali perto da casa dele. E pega, entra num sono, numa espécie de sono, no transe, e a voz fala para ele de novo, né? Francisco, constrói a minha igreja. Francisco, constrói a minha igreja. Francisco, constrói a minha igreja. Ele acorda assustado, né? E meio zonzo ainda, relembra da voz falando: Francisco, reconstrói a minha igreja, né? E dá uma olhada para ver se tem alguém com ele, se está alguém por perto. Ele não vê nada, não vê ninguém, só um vento, uma aragem tranquila, balançando as folhas. Aí ele pega, levanta, né, volta para casa, explica para a mãe dele, né, que
do acontecido e abandona lá e vai seguir a sua missão, né? E aí ele segue para reconstruir a igreja de São Damião, né? Uma igreja que estava abandonada à época, né? E o pai dele, quando fica sabendo disso, né, não aceita a decisão, tenta trazer ele de volta para casa, ele fala que não vai, e aí o pai dele acaba expulsando ele, né? Expulsando ele da família, né? Expulsando ele de casa, retira todos os bens dele, né? E aí nessa época, deixa ele sem nada, né? E nessa época ele sem nada, né? Mal vestido, é muito humilhado, apanha dos ladrões, né? É chamado de louco pelo seu modo de viver, mas mesmo assim ele não desiste, né? E segue o seu caminho. Nesse período ele começa a cuidar de um leprosário, né? Cuidando dos doentes, com muito amor, e começa a reforma da igreja de São Damião e reforma também outras igrejas. Um dia, vendo a pregação de um padre, numa dessas igrejas, ele contando como Jesus enviou os seus discípulos para pregar, né? Lá em Mateus 5, Mateus capítulo 10, versículos 5 ao 10, Jesus enviou esses 12, após prescrever-lhes, dizendo: não tomeis o caminho dos gentios, e não entreis em cidades de samaritanos. Ide de preferência às ovelhas perdidas da casa de Israel, indo proclamar dizendo: está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, erguei mortos, purificai leprosos, expulsai daimones. De graça recebestes, de graça dai. Não adquiras ouro nem prata, nem cobre para vossos cintos, nem alforje para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandália, nem cajado, pois o trabalhador é digno do seu alimento. Nesse momento, então, né, ele entende que o que ele precisava fazer não era reconstruir igrejas abandonadas, reconstruir templos, né, externos, e sim reconstruir o Evangelho do Cristo, né, reconstruir o Evangelho do Cristo no coração de todas as pessoas, né, que estava tão esquecido naquela época, com tanta guerra, com tanto sofrimento, né. E aí começava, né, o seu trabalho como Pai Francisco, né, que todos gostavam de chamá-lo de Pai Francisco, de irmão menor, de Poverello de Assis, né. Começava o seu trabalho aí. Com muita dificuldade ele consegue uma audiência com o Papa Inocêncio III, né, e na audiência ele reconhece, né, a importância da igreja, mas que ele tinha uma missão, né, dada por Jesus, a quem ele amava sem condições, né, que ele não era contra, né, os ensinos da igreja, mas ele tinha uma outra visão, né, que devia ser pregada. E aí ele pede essa anuência ao padre e pede humildemente para o Santo Padre, né, para ele, porventura, e os que os acompanharem, né, para ele que porventura os acompanharem, viver retamente segundo o Evangelho do Cristo, com desprendimento dos bens, né, sufocando o egoísmo, vivendo uma pobreza digna, né, com respeito a todos, onde ninguém é dono de nada e todos têm com o que viver, né. E com a anuência do Papa Inocêncio III, nascia definitivamente, né, a comunidade franciscana, nascia a Ordem dos Irmãos Menores, comunidade espiritual que vivia puramente as normas traçadas por nosso Divino Mestre Jesus. Então esse homem, né, singelo, simples, academicamente falando modesto, né, sem maiores recursos, que abalou os alicerces, né, da Idade Média, propondo uma vida baseada exclusivamente no amor, e que até hoje, né, tem muito a nos ensinar. Tem uma história que diz que um frei da ordem, Frei Marcel, pergunta para Francisco um certo dia: por que você, Francisco, que as multidões seguem e se fascinam com suas palavras, você não é inteligente, não é letrado, não é bonito, não tem grande retórica, por que você? E aí Francisco, assustado, né, porque ele sempre levava tudo muito a sério, que falavam para ele pega e sai para meditar, para pensar sobre a pergunta do irmão, né, do frei, e depois ele volta, né, e fala: meu irmão, tem uma resposta, descobri porque Deus escolheu a pessoa menor, mais vil, mais feia, mais pecadora para revelar aos outros a maravilha que criou e segue criando. Então esse era nosso Pai Francisco de Assis, na sua humildade de sempre, né? Leonardo Boff, um teólogo, né, traz para nós nos livros Terapeutas do Deserto algumas características, qualidades, né, categorias que eles dão a Francisco de Assis, né. Fala que ele é irmão, né, irmão de tudo e de todos, né, a fraternidade universal, né. Francisco pregava sempre isso. Para Francisco, todos nós éramos irmãos, né.
Não importa se é mineral, mineral, vegetal, animal ou homem. Todos somos criaturas divinas, todos somos filhos de Deus. Né? E isso fica muito evidente, né, no poema que ele escreveu, né, de sua autoria, intitulado Cântico do Irmão Sol e das Criaturas. Né? Se der tempo no final, eu vou lê-lo aqui para nós. É um poema de rara beleza, né, em que ele louva e agradece a Deus por tudo, né, e por todos. Né? Ele louva o Irmão Sol, louva a Irmã Lua, louva o vento, o Irmão Vento, tudo é irmão, né? A fraternidade, a Irmã Água, a Irmã Terra. Ele louva inclusive a Irmã Morte. É muito bonito esse poema. E existem algumas histórias, né, desse jeito fraterno de Francisco tratar a todos, que eu trouxe aqui para a gente também. Uma delas conta que existiam 3 ladrões na cidade de Monte Caselli e que era a cidade onde Frei Ângelo ficava. E esses ladrões chegaram, né, para Frei Ângelo e ele, muito assustado, já conhecendo a fama dos ladrões, né, pegou e pôs os ladrões para correr, né? Falou que não ia ajudar e pôs os ladrões mais que depressa para correr. Né? E aí Frei Ângelo ficou todo empolgado, né? E pegou e chegou e foi contar para Francisco a história. Né? E Francisco, com surpresa, não concordou com a sua atitude, né? Disse que não condizia com os exemplos de Jesus. Né? E chamando eles de irmãos ladrões, né, propôs a Frei Ângelo e mais alguns, chamassem mais alguns, né, preparassem refeições, preparassem alimentos, pegassem uma toalha e fossem à floresta, que era onde esses ladrões ficavam, né, e chamando eles assim: irmãos ladrões, venham comer, vocês não precisam assaltar as pessoas, e quando assaltarem, por favor, não batam nelas. E pediu para que repetisse, né, outros dias também, né, dizendo: irmãos ladrões, não seria melhor que vocês trabalhassem em vez de nos roubar? Nós podemos lhes oferecer trabalho, que tal? E com isso, né, muitos dos ladrões acabaram seguindo a proposta de amor e fraternidade universal de Francisco. Tem uma outra história também, essa já é com os animais, né? Essa já é mais conhecida, que é a história do irmão lobo. Né? Nessa história tinha um lobo voraz que estava atacando os pequenos animais e as pessoas, né, na cidade de Gúbio, que fica a aproximadamente 8 quilômetros de Assis. Né? E Francisco, preocupado, né, com o lobo a ferir alguém, né, ou ia acabar alguém ferindo o lobo também. Né? Então ele fez uma prece para Jesus, pedindo inspiração, né, e saiu para a floresta, atrás do lobo, saiu para ver se encontrava o irmão lobo. Né? E de repente ele dá de frente com o irmão lobo, e o lobo começa a querer avançar nele, atacar ele, ele começa a conversar com ele, começa a conversar tranquilamente, serenamente, e aí o lobo vai se acalmando, ele começa a passar a mão no lobo, e aí fala para o irmão lobo também: irmão lobo, você está causando muitos danos para as pessoas na cidade. Sei que você tem fome, e a partir de hoje não precisa mais atacar as pessoas e os animais da cidade. Vou pedir para nossos irmãos darem comida para você. Né? E conta a tradição que depois desse dia, o irmão lobo vivia fraternalmente, vivia mansamente no meio da cidade, no meio das pessoas, conviviam com as pessoas tranquilamente. Né? Esse é o amor, né? O amor fraternal, né? Ensinado por irmão Francisco, que amansou o lobo, né? E sensibilizou as pessoas. Né? Na parte da natureza também, tem uma história bastante bacana, que onde eles viviam, eles cultivavam, né? Tinham hortas, né? E nessas hortas eles arrancavam as ervas daninhas, né? E Francisco falava: vocês arrancam as ervas daninhas, mas deixem um cantinho para elas aí, não arranquem tudo. Deixem um cantinho, porque se Deus colocou elas aí, é porque elas têm algum objetivo, elas precisam estar aí por algum motivo. Né? Então é a parte da natureza, né? Francisco sempre gostou bastante, né? Sempre preservou, né? E a gente vê sempre em quadros, né? Ele sempre no meio da natureza, né? Com bastantes animais, né? Então essa parte da natureza era bem forte no nosso irmão. Irmão menor, né, e servo, Boff fala que ele é. Na época que Francisco viveu na Idade Média, né, período feudal, havia divisão de senhores e servos, clérigos e leigos, maiores e menores, né, em termos de poder econômico. Né. Os maiores eram os empresários, os negociantes da época, né, o próprio pai de Francisco, Pedro Bernardone, era um deles, né. E os menores eram os camponeses, né, que naquela época começavam a migrar, né, para as cidades, né, em busca de melhores oportunidades, né, de uma chance de um trabalho, de uma vida melhor. Né. E também os menores eram os iletrados. Né. Naquela época ninguém tinha direito às escrituras sagradas, a não ser o clero. Né.
Então quem não tinha direito a essas escrituras, né, eram também chamados de irmãos menores. E Francisco abdica, né, de ser maior, né? Abdica da riqueza do pai, né? Abdica de ser um cavaleiro do clero ou do rei, né? Nas terríveis cruzadas, para ser o irmão menor, né? O irmão da humildade, podendo assim se alinhar aos menores da época, né? E ajudá-los na fé e na virtude, sempre com trabalho e nunca com osso, né? Escolhe caminhar e cantar com os pobres, né? Encontrar prazer em servir mais que ser servido, né? Dar mais do que receber, porque via em Jesus, né? O servidor por excelência. Lembrando Jesus, Francisco também muitas vezes lavava e beijava os pés, né, dos seus irmãos, banhava e cuidava da ferida dos leprosos, limpava o abrigo daqueles que moravam com ele, fazia comida para eles, né, sempre preparando alimento para todos eles. Boff também fala que ele era cortês e simples, pediu humildemente aos seus irmãos para serem finos, educados, pois entendi que Deus, né, procede assim conosco mesmo, né? Mesmo com todas as nossas falhas, com todos os nossos erros, né? Deus nunca deixa de nos ofertar o alimento, né? O sol, a chuva, o ar e tudo que precisamos, né? A providência divina é a maior expressão de cortesia que nós temos, não é isso? Os frades eram pobres, né? Se vestiam de forma modesta, passavam fome, mas eram educados e simples. Isso causava fascínio nas pessoas, né? Simples o que não é complicado, né? O que não tenta parecer o que não é. Não é isso? Não carrega pretensões de poder. Essa era a essência de Francisco, né? A essência do que menos é mais. Livre e alegre, né? Francisco desejava um movimento que unisse clérigos e leigos, ricos e pobres, homens e mulheres, né? Desejava um mundo livre, sem escravidão, preconceitos, né? Um mundo onde todos fossem livres de tudo que escraviza a matéria. Não havia problema que tirasse por muito tempo a alegria de Francisco. Ele sofria, né, mas não por muito tempo, pois tinha uma fé inabalável na intervenção de Deus em nossas vidas. O Evangelho é boa nova, né? Boas notícias geram alegria, né? Geram contentamento. E Francisco fazia do riso um ideal de vida, né? Ser pobre não era motivo para ser triste. E Joana de Ângeles, no livro Entrega-te a Deus, nos informa também: ninguém que seja saudável pode viver sem o contributo especial da alegria, que é um hino de louvor à vida e ao universo. A alegria de viver é a maneira adequada de agradecer a Deus a bênção da reencarnação. Então nós temos sempre que estar alegres porque temos a oportunidade de estarmos aqui reencarnando, né? Estarmos aqui aprendendo, sempre agradecendo a Deus com muita alegria. Para finalizar, eu gostaria de ler, né, o cântico do Irmão Sol, ou das Criaturas, né, que tem muitos ensinamentos e mostra um pouco a grandeza, né, desse nosso irmão. Francisco já bastante doente, né, num momento de intensa dor, de muito sofrimento, sendo cuidado por Clara, né, que é uma companheira também bastante presente, né, na vida de Francisco, pressentindo já seu desencarne na Igreja de São Damião, em 1225. Ele compõe esse belíssimo poema. Cântico do Irmão Sol ou das Criaturas. Altíssimo, onipotente e bom Senhor, teus são o louvor, a glória, a honra e toda a bênção. Só a ti, Altíssimo, são devidos, e homem algum é digno de te mencionar. Louvado seja, meu Senhor, com todas as tuas criaturas, especialmente o Senhor Irmão Sol, que clareia o dia e com sua luz nos alumia. E ele é belo e radiante, com grande esplendor. De ti, Altíssimo, é a imagem. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã lua e as estrelas, que no céu formastes claras, e preciosas e belas. Louvado seja, meu Senhor, pelo irmão vento, pelo ar e pelas nuvens, pelo azul sereno ou nublado, por todos os tipos de tempo, pelo qual a tua criatura dá sustento. Louvado seja, meu Senhor, pela irmã água, que é muito útil e humilde, e preciosa e casta. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão fogo, pelo qual iluminas a noite, e ele é belo e jucundo, e vigoroso e forte. Louvado seja, meu Senhor, por nossa irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa, e produz frutos diversos, e coloridos flores e ervas. Louvado seja, meu Senhor, pelos que perdoam por teu amor,
e suportam enfermidades e tribulações. Bem-aventurado os que a sustentam em paz, que por ti, Altíssimo, serão coroados. Louvado seja, meu Senhor, por nossa irmã, a morte corporal, da qual homem algum pode escapar. Ai dos que morrerem em pecado mortal. Felizes o que ela achar, conforme a tua santíssima vontade, porque a morte segunda não lhes fará mal. Louvado e bendizer ao meu Senhor, e dá-lhes graça, e serviu com grande humildade. Bonito, né? Esse poema, Francisco, então, de Francisco de Assis, né, desencarna em 1226, na Porciúncula, né, e 2 anos depois a Igreja Católica canoniza ele santo, né, Papa Gregório IX, né, em 1228 canoniza São Francisco de Assis. Né. Que possamos levar os ensinamentos de Francisco de Assis para o nosso dia a dia, né, para a nossa vida. Que possamos dar mais do que receber, né? Possamos levar amor onde haja ódio. E nesses tempos, né, em que os ensinamentos de Jesus andam tão esquecidos. Como no início eu encerro usando a saudação primitiva dos franciscanos, o Senhor dê paz e bem a todos nós. Gratidão a Deus pela vida, gratidão à casa pela oportunidade do trabalho, e gratidão a cada um de vocês pelo carinho e paciência em me ouvir.